Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Lucas Cruz, da Assembleia de Deus da Missão, em São Paulo. Congrego ali na congregação em Jardim dos Reis e estamos iniciando mais um programa EB Online, onde nós temos como intuito, como objetivo, levar até você, durante este período de pandemia, durante este período onde as igrejas estão fechadas, fazer com que você não perca nenhum conteúdo da nossa escola bíblica dominical e seja edificado através da palavra do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando, dando continuidade aos nossos estudos nas revistas da CPAD com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta oportunidade, nós já estaremos estudando a lição de número 9. Se você perdeu alguma das lições anteriores, você pode estar vendo aí no nosso YouTube as lições passadas que eu, juntamente com o diácono Douglas, nós ministramos, Você pode estar visualizando e sendo edificado pela palavra de Deus e não perdendo nenhum conteúdo da escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, como eu já disse, nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelado. Então nós vamos estar vendo esse mistério que Deus deixou para tempo oportuno estar revelando. Esse mistério, no caso aí, é a igreja. Falamos bastante disso nas lições passadas, a respeito da igreja, da formação da igreja, mas propriamente nós vamos estar falando e enfocando esse mistério revelado, a forma a qual Deus ele revelou esse mistério, um mistério que ele já tinha projetado e arquitetado lá atrás. Mistério significa algo que está escondido, então algo que está escondido, mas que Deus já tinha preparado, que Deus já tinha reservado para a humanidade. E aprove a Deus o Senhor ter revelado esse grande mistério para as nossas vidas, e através da igreja nós somos abençoados e somos edificados. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Efésios 3, versículo 5 diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. Então, anteriormente Deus não tinha revelado esse mistério, mas posteriormente, na verdade no tempo oportuno, no tempo certo, Deus ele revelou esse mistério para a edificação de muitas pessoas. A nossa verdade prática vai dizer: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, Deus ele revelou esse mistério, e por causa dessa revelação, a igreja a qual nós congregamos e estamos inseridos, ela é formada. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos estar fazendo a leitura. Efésios 3, do 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito mistério
ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Então, como eu já disse, nessa oportunidade nós estaremos vendo esse mistério revelado, né? Esse algo tão maravilhoso que Deus deixou reservado para toda a humanidade, para que nós viéssemos estar participando. Irmãos, a igreja é uma bênção, tá? Nós falamos bastante a respeito de igreja durante as lições passadas, né? Nós, como igreja de Deus, e nós pegamos bastante no pé nessa questão de que nós precisamos tornar o tempo que nós estamos tendo, né? Estamos em um período de pandemia, e nós precisamos tornar esse tempo ele útil para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus, para nos santificarmos, para nos enchermos do Espírito Santo, para que tanto nós fiquemos fortalecidos, quanto também para que no momento que nós voltarmos, nós estarmos cheios de Deus, né? Esse período que nós estamos tendo, ele serve para isso. Então, nós somos a igreja de Deus. Agora, dentro da igreja de Deus, no caso nós, né, existe também igreja dentro da perspectiva comunidade cristã. Então, nós temos igrejas de duas formas. Primeira forma, nós como igreja, como templos de Deus, e existe também a igreja dentro da perspectiva, como que eu posso dizer, comunidade cristã, tá? Então, é importantíssimo que você entenda que você como igreja precisa se encher de Deus, buscar a Deus, né? Estar em comunhão com Deus, mas é importante que você saiba que esta comunhão com os irmãos na igreja, comunidade cristã, ela é importantíssima. Nós precisamos entender isso, tá? São aí duas vertentes que são extremamente importantes. Igreja no contexto comunidade cristã, igreja nós dentro do nosso relacionamento para com Deus. É importante que você entenda isso, pois tem pessoas que radicalizam a questão, né? Existe aqueles que acham que só buscar a Deus e não precisa de igreja, não precisa de absolutamente nada, né? Tem pessoas que é radical a esse ponto de achar que não precisa, e tem pessoas que acham que igreja só se estiver dentro da igreja, né? Só é crente se estiver dentro da igreja. Não, nós precisamos balancear essa questão. Então, nós somos a igreja de Deus, precisamos ser igreja aonde quer que nós venhamos estar, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde você estiver, e somos igreja de Deus também na comunhão com os irmãos. Paulo em Romanos, na sua carta aos Romanos, Paulo ele vai dizer o seguinte, que a presença dos irmãos fortalecia ele, né? Então ele queria estar com os irmãos em Roma, porque estando com os irmãos em Roma, ele seria fortalecido e os irmãos também seriam fortalecidos. Esse é o poder da comunhão, nos fortalece, né? Imagina você lá na sua igreja, ouve um hino, ouve um testemunho, ouve uma palavra de Deus, ouve um irmão contar uma bênção, você é edificado, você é cheio da presença de Deus, do poder de Deus, e é isso que
traz de efeito essa comunhão e outros aspectos também que durante a lição nós estaremos abordando, tá? A nossa introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, esses são os pontos que durante esta aula nós estaremos abordando. Então, entenda que nós vamos estar vendo todos esses pontos aqui. E mistério, sempre que nós falamos de mistério dentro dessa lição, nós estamos falando de mistério sendo aí a igreja. Algo que Deus já tinha projetado, algo que Deus já tinha arquitetado, né? Algo que já estava no plano de Deus, mas ele deixou para o tempo oportuno, né? Para o tempo oportuno que chegaria e chegou, e Deus assim o revelou. Nós temos aí um privilégio muito grande, né? Porque nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, e o que cabe a nós aí é lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, né? Quando nós meditamos, essa visão ela se torna de forma panorâmica, ao ponto que nós venhamos entender aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, e quando nós entendemos, aí nós chegamos à estatura que Deus ele quer que nós venhamos chegar, né? Eu sempre digo, nós precisamos andar no centro da vontade de Deus, e para nós entendermos qual é o centro da vontade de Deus, só através da palavra de Deus, para que nós venhamos entender. Então, sempre que possível, medite na palavra de Deus. Eu sempre digo, é importante que todo crente, principalmente obreiro, mas todo crente, leia pelo menos uma vez por ano a Bíblia. Você sabia que se você ler 4 capítulos por dia, no final do ano, você vai ter lido a Bíblia toda? Então, se você começar em janeiro e for até dezembro lendo 4 capítulos todos os dias, no final do ano você terá lido a Bíblia toda. Eu não acho nenhum absurdo ler 4 capítulos por dia, né? Então, eu acredito que você consiga ler isso, ou às vezes até mais, né? Então, faça um esforço para meditar na palavra de Deus, para entender os mistérios de Deus, os mistérios da palavra de Deus e tudo quanto Deus ele deixa na sua palavra para as nossas vidas, né? Por isso que eu digo, aproveite esse período de pandemia, se encha de Deus e pós-pandemia continue se enchendo, continue buscando, continue se aproximando de Deus. Poucos dias são os que restam para Jesus raiar nas nuvens, vir buscar o seu povo, a sua igreja, e nós precisamos estar atentos, meditando na palavra de Deus e buscando se encher cada dia mais e mais de sua presença. Amém? Nosso primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então nós vamos ver agora o mistério lá no Antigo Testamento. As referências disso, né? Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, você vai ver que os judeus, né, o povo de Israel, eles achavam que eles eram os únicos, eles achavam que eles eram exclusivos, né? E os gentios, até por a eles não ser revelado a lei, né, eles não acreditavam neste propósito. Vamos ver depois alguns exemplos de pessoas que eram gentias e quando ouviu falar acreditou, creu, né? Isso no Velho Testamento, existe isso no Velho Testamento, mas a grande maioria aí, para não dizer 100%, os gentios, eles ignoravam a promessa e os judeus achavam que eles eram o povo exclusivo.
né? Eles eram o povo escolhido de Deus, mas eles não eram o povo exclusivo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa questão. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, uma verdade de Deus que esteve oculta, ou seja, já existia o projeto, né, mas ainda estava oculto, não tinha sido revelado. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns adeptos do falso misticismo. Isso aqui é importante porque quando nós falamos a respeito desse mistério, hoje, tá? Estou trazendo para os dias de hoje. Não está restrita a algumas pessoas, um clã exclusivo de pessoas que entende o mistério de Deus e outras não entendem e nunca vão entender. É importante nós analisarmos isso daqui, porque Jesus ele vai falar assim, ó, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E o Espírito Santo ele não vai fazer acepção de pessoas. Fulano entende, ciclano não entende. Não, ele vai ensinar a quem quiser buscar. Tem muita gente que quer entender as coisas de Deus, as coisas da Bíblia, mas acaba não se atentando que você precisa ter uma busca. Você precisa gastar tempo orando, meditando na palavra de Deus, né? Precisa gastar tempo fazendo as coisas de Deus, buscando se encher de Deus. E o grande problema é que muitas pessoas acabam não olhando para a importância de buscar. Vê fulano, vê ciclano pregando, fazendo uma série de coisas. Ah, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano. Mas espera aí, você está disposto a pagar o preço que fulano, que ciclano paga? Esse é um ponto interessante. Só abrindo um parênteses aqui, tá? Porque hoje para nós, né, está revelado a todos. E algumas pessoas acham, né, e algumas seitas inclusive, colocam pessoas, não, essas pessoas elas podem, elas foram chamadas por Deus e essas daqui não podem, tá? Só um parênteses aí, aqui dentro da nossa lição. Ó, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, essa verdade, esse mistério, é um mistério que por Deus, ele foi revelado. E o que Deus ele quer? Deus ele quer que todos tenham conhecimento desse mistério. Esse mistério, como eu disse, é a igreja. E a igreja, ela é formada por gentios, né? Lembra, nas lições anteriores foi falado a respeito dos judeus, dos gentios. E como que a igreja ela é formada? Por gentios que aceitaram a Jesus, por judeus que aceitaram a Jesus. Então, daí se forma um novo povo. Que povo é esse? A igreja. Então, a igreja, ela não tem discriminação de cor, de raça, de origem, de país. Não. A igreja ela é formada de pessoas que creem, que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador. Aqui na nossa lição, o comentarista deixou uma referência, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vamos ver o que essa palavra está falando? Ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, se não for por Jesus. Então, o que Deus ele quer? Ele quer que todos. E existem algumas doutrinas aí que ensina que a salvação está apenas para os eleitos. Nós vimos isso lá na lição de número 3, aonde não é verdade. Deus ele quer que todos se salvem. O prazer de Deus é que todos reconheçam
a Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o prazer de Deus, esta é a alegria de Deus, esta é a vontade de Deus, que todos se salvem e todos conheçam a verdade. Amém? Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, aqui nós temos um ponto, e é interessante a gente analisar, porque o que acontece aqui é o seguinte: no Antigo Testamento você vai ver algumas referências, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas referências, onde dá-se a entender que existe, dá-se a entender não, é mostrado, é revelado bênçãos para os gentios, mas não de uma maneira clara, né, que seria formada a igreja. Não está falando de uma maneira clara. Inclusive, aqui o comentarista coloca, né, isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento. E o mesmo comentarista lá, um pouco mais à frente, lá no segundo tópico, terceiro subtópico, ele vai falar, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade, e aí ele vai começar a falar a respeito de que antes ninguém tinha o conhecimento. O próprio comentarista, ele acaba se contradizendo aqui. Mas o que eu quero dizer aqui para você? A gente vai ver mais afinco aqui no 3, tá? Deus revelou que existia bênçãos, mas Deus não revelou como que seria essa bênção, né? O mistério, ele continua oculto, né? E essa bênção, na verdade, nos versículos que nós estaremos vendo, não vai se referir claramente à igreja. Vamos para o 3 aqui e vocês vão ter esse entendimento de uma maneira mais correta. Ó. Terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menções delas. E aí o comentarista coloca uma série de versículo bíblico. Se você pegar todos esses versículos bíblicos que está aí na sua lição e você for ver um a um, vai falar a respeito das bênçãos. Esse primeiro aí, Gênesis 12:3, vai falar assim, ó, em ti serão benditas todas as nações. Está falando que as nações serão benditas, mas não está falando da igreja. Então é interessante que a gente entenda que no Antigo Testamento não está falando claramente da igreja. Imagina o seguinte, a gente viu lá no começo, os judeus, eles se achavam um povo exclusivo. E quando a gente vê, principalmente lá no livro de Isaías, Isaías falando a respeito do Messias, da vinda do Messias, e deixou tantos exemplos, você vai ver que os gentios, os judeus, Jesus vem e eles não acreditam. Alguns acreditam, mas se você for pegar hoje, por exemplo, o judaísmo, os judeus, eles esperam Jesus até hoje. Então, como que Deus iria no Antigo Testamento revelar a respeito da igreja, sendo que eles não conseguiram entender nem Jesus? Eles esperam até hoje. Se a gente chutar por baixo aí, 95% dos judeus, eles não acreditam em Jesus. Eles não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. E para ter a salvação, tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eles não acreditam. Então, não se dá de uma maneira clara. Então você vai ver aqui, dentro desses versículos, falando que eles verão a luz, que vai falar a respeito de que serão benditos, que alcançarão bênçãos, mas não claramente direcionado em relação
a igreja local onde judeus e gentios aceitaram a Jesus, fazendo parte de uma comunidade, e no mesmo prédio, no mesmo lugar, eles estariam adorando o mesmo Deus. Essa ideia para o gentio, é importante que você saiba isso, tá? Essa ideia para o gentio é completamente inconcebível. Não entra na cabeça de um gentio, né? E eles eram completamente preservadores da lei. Para eles, para os judeus, os gentios era como se fossem cães, né? Então, para o judeu, não existia a concepção de entender que chegaria um tempo onde eles e os gentios estariam congregando juntos. Não. E dentro de toda a lei, você vai ver Deus ele falando assim, ó, trate bem os gentios, todos, através da sua descendência, Abraão, todos serão abençoados. E você vai ver isso, leia os textos aí de referência, né? Gênesis 12, 3, 22, 18, Isaías 11, versículo 10, 49, 6, 54 do 1 ao 3, 60 do 1 ao 3, Malaquias 1, 11, né? São textos que não está falando especificamente da igreja, mas de uma bênção. Dentre as bênçãos que eles alcançariam, uma bênção seria Jesus, que está para os judeus e está para o gentio também. O gentio precisa de Jesus da mesma maneira que o judeu precisa de Jesus, da mesma maneira que o gentio precisa. Tá? Então é importante a gente entender isso. No Antigo Testamento não teve uma revelação do mistério que é a igreja. Por quê? Porque a lei foi dada para os judeus. E para os judeus, essa ideia deles congregarem juntos, adorando o mesmo Deus com os gentios, era uma ideia completamente inconcebível. Tá? Então é importante que você saiba disso para que você tenha essa noção. Ó, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, o mistério, a igreja. E aqui nós vimos claramente que existia, né? E até hoje também os judeus eles têm essa concepção de um preconceito, né? A palavra certa é isso, é um preconceito. Aqui é colocado barreira, mas existia um preconceito. Tanto dos judeus para com os gentios, como dos gentios para com os judeus. Os judeus se achavam o povo eleito. Os gentios achavam que essas questões, essas promessas, servir a esse Deus, era algo que eles ignoravam, tá? Então, a ideia de congregar junto, a ideia de igreja, o que é a igreja? Mais uma vez repetindo, são, independente de povo, língua, raça, nação, são, e aí a gente vai dividir como dividimos na lição anterior, tanto judeus quanto gentios, judeus que creu em Jesus, que recebeu em Jesus e aceitou a Jesus, fazem parte da igreja. Gentios que recebeu a Jesus, que creu em Jesus, né? Eles aceitaram a Jesus, igreja. Então, dentro da igreja, a formação da igreja são de judeus e gentios. Todas as pessoas, em todos os cantos do mundo, mais uma vez eu repito, independente de povo, língua, raça, nação, mas se aceitou a Jesus, né? E quando eu falo aceitou a Jesus, eu estou dizendo e recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador, aí sim, essa pessoa ela passa a ser um membro da igreja, que é o terceiro povo. Primeiro povo, judeus, né, como a gente já viu nas lições anteriores. Judeus são aqueles que são descendentes de Abraão, gentio, todo o restante da humanidade, e igreja são tanto judeus como gentios, pessoas que aceitaram a Jesus. Aceitou a Jesus, foi batizado com o Espírito Santo,
é a igreja de Deus, tá? Por isso que aqui está falando, a igreja eleita, ela é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como que se confirma que alguém aceitou a Jesus? Através do recebimento do Espírito Santo. Se não recebeu o Espírito Santo, não foi selado. Por isso que é importante você que está me ouvindo e talvez ainda não recebeu o Espírito Santo, busque ser batizado com o Espírito Santo, porque essa é a confirmação de que você recebeu a Jesus de todo o seu coração. Quando a gente olha no Velho Testamento, você vai ver os gentios recebendo a Jesus, aceitando a Jesus, e passa pouco tempo eles já são batizados com o Espírito Santo. Isso aí é o quê? É Deus mostrando que eles se arrependeram de maneira perfeita diante de Deus. E Deus recebeu a eles. Amém? Nós vamos estar indo para a nossa segunda parte. Próximo vídeo, segunda parte, nós vamos estar dando continuidade aqui. Amém? Não deixe de ver o próximo vídeo, não deixe de ver a segunda parte. Deus abençoe.